Nós vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha? A gente mastiga aquilo, tomar uma cervejinha gelada. É tudo que o povo quer, Ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara. A gente gosta de carne de primeira. Que diabo é isso? Olha o jumento carregando o pão! Esse é o Lula. Me ajuda. Presta atenção, vamos E lembrar. é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país. Tá louco? Alô, Alckmin. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção. Ele vai te olhar pra pedir aqui. Lula! Lula! Diz aí um cara inocente que foi preso na Lava Jato. Eu sou culpado de ser inocente. Pelo amor de Deus. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBN 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Correia 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. As pessoas se confessaram. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propina do presidente Lula. Na fala do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Quando o cara confessa o crime é porque ele cometeu um crime. Quando o cara confessa o crime é porque ele cometeu um crime. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Tá o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 30 milhões. As pessoas foram lá e delataram. As pessoas foram lá e delataram. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito combinado para seu uso. Quando o cara confessa o crime é porque ele cometeu um crime. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de vincos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de vincos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que além disso, no dinheiro dos vincos, os vincos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinava com os russos. Isso aí ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 250 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. É uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles.
tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha? Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Um governo corrupto foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Os que antes chamavam Lula de ladrão, hoje estão do lado dele, sorrindo como se nada tivesse acontecido. O tempo passa, mas a cara de pau só evolui. Ontem, dizia que o PT destruiu o Brasil. Hoje, se ajoelham diante do mesmo poder que juravam enfrentar. Quando o poder chama, a memória apaga e a vergonha desaparece. Venderam moral por cargo. Trocaram indignação por conveniência. E agora, ainda posam de heróis da democracia. O sistema segue blindado, com censura e proteção por de sempre. Os falsos moralistas de ontem agora servem ao poder que criticavam. Não mudaram de opinião, mudaram foi de lado. Rombo financeiro nas estatais pressiona as contas públicas. A lista das empresas federais que acumulam prejuízos cresceu e os sinais de alerta também. Depois dos Correios, a Eletronuclear pediu socorro ao governo. A Eletronuclear é só uma das 9 estatais em risco financeiro, segundo o próprio Ministério da Fazenda. O relatório de riscos fiscais da União de 2025 faz uma lista de empresas que, por diversas razões, podem vir a precisar de aportes de recursos, agravando o déficit das contas públicas. Além da Eletronuclear, o relatório aponta sinais preocupantes na Casa da Moeda, na Infraero e nas companhias docas de 5 estados: Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio de Janeiro. A lei de diretrizes orçamentárias previa um rombo de 6 bilhões nas estatais esse ano, mas o resultado esperado passa dos 9 bilhões de reais. 1 bilhão e 400 milhões de reais para ontem. O pedido de socorro da Eletronuclear ao governo é mais um sintoma recente do desgaste financeiro de estatais. A empresa controla o complexo das usinas Angra 1 e Angra 2 e mantém a estrutura de Angra 3, obra parada há 10 anos. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional, essa é a fonte do problema. Só a manutenção dos equipamentos e dessa estrutura de futuro indefinido custa 1 bilhão de reais por ano. Estudos feitos pelo BNDES mostram que a conclusão de Angra 3 custaria cerca de 24 bilhões de reais. Nessa altura da obra, abandonar o projeto também seria caro, de 22 a 26 bilhões de reais. A Polícia Federal prendeu Daniel Porcaro do Banco Master. A prisão do banqueiro Daniel Porcaro trouxe à tona evidência de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. O jornal Globo revelar que a instituição contratou o escritório de advocacia de Viviane Bassi, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, para representá-lo na justiça. Na empresa trabalham, além de Viviane, 2 filhos do magistrado. Fontes ligadas ao banco afirmaram que o escritório da família de Moraes representa um master em algumas ações. O que eu quero saber é o seguinte: quem vai soltar o banqueiro? E quando? Valendo. Bolão. Quero ver. Bloqueio de tudo. E em quanto tempo? Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Porcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Porcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Bassi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. Eu sou Dona Vivi, esposa do Xandão. Então, Dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, é o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. Advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele,
na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. E não há quem entre no escritório dela. Quanto é? 2 milhões. Tem 1 milhão na entrada e 1 milhão no sucesso. E ela ganha todos. É hoje o escritório mais rico de Brasília. O processo de Daniel Vorcaro chegou ao STF e adivinhe com quem caiu. Dias Toffoli, o ministro que anulou multas bilionárias de empresas afogadas em corrupção na Lava Jato, como a JBS, Odebrecht e tantas outras. E a festa já começou. Vorcaro e outros 3 sócios foram soltos na calada da noite pelo TRF1, exatamente onde o processo tramita. Tudo em casa, tudo sob controle. E adivinha quem vai pagar o prejuízo de até 41 bilhões deixados para trás entre correntistas, fundos de previdência e bancos públicos? Você mesmo. Bem-vindo a mais uma Operação Abafa. Baixar um pouquinho. Eu quero ver você montar no meu jumento. Eu quero ver você fazer um movimento. Galopa, galopa, galopa.